Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Paz, irmãos. Eu pensei que tava baixa. Estrondou. Nessa noite nós vamos estar falando de algo relacionado ao Espírito Santo, o qual ele foi dado da parte de Deus para nós hoje, para que possamos ter essa consciência e usufruir desse poder e ter a responsabilidade a qual a gente deve dar, e a honra e a atenção que ele merece. Peço a vocês que abram lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Hoje nós vamos estar falando de não desprezar o Espírito de Deus, não desprezar o Espírito Santo de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Não apagueis o fulgor do Espírito. Essa palavra fulgor significa resplendor e brilho. Não apagueis o brilho do Espírito. Que brilho é esse? A Bíblia fala que nós viemos para um reino de luz, para um reino onde não há trevas. E o Espírito de Deus tem uma luz, um resplendor, um brilho. E esse brilho, esse resplendor é para fluir nas nossas vidas. Em Efésios 4:30. Abram lá, por favor, Efésios 4:30. Paulo também falando a respeito do Espírito Santo, nesse versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais e não apagueis o fulgor do Espírito. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos pedir o direcionamento de Deus nessa noite, amém? Aleluia. Pai amado, te damos graças, Senhor, por esse Espírito e por essa palavra que vai ser ministrada e instruída por Ele nessa noite. Em nome de Jesus, que não saia palavras e procedimentos do meu intelecto humano, mas sim que toda palavra seja boa para crescimento e guiadas pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, que essa noite possamos ter a consciência que Tu queres que tenhamos no convívio diário com Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, como eu disse, vamos falar a respeito disso, do Espírito. E essa palavra, considerar, tem um significado e uns significados peculiar. Não devemos entristecer, não devemos apagar e devemos considerar o Espírito. E essa palavra considerar no natural, no dicionário fala que é olhar-se, fitar-se com atenção e minúcia, ou seja, com detalhe, prestar atenção, refletir sobre algo, alguém ou sobre si mesmo, pensar, definir-se sobre determinada coisa, julgar, acreditar, ter ou levar em conta, tomar em consideração, atentar para e ter em alta conta e ter respeito. A palavra, ela tem origem do latim, que é considero, sei lá, que significa examinar, observar e pensar. Essa palavra considerar fala sobre tudo isso. E nós hoje, quando vemos na Bíblia Paulo dizer: considerais o Espírito, não entristeçais, não apagueis o Espírito, porque vocês são selados com Ele, porque Ele é o selo da redenção. Ele é aquele que vai estar com vocês todos os dias, até a consumação. Em outro aspecto também vemos a palavra desprezar, que é tratar com desprezo, desconsiderar-se, desrespeitar-se, não dar importância e desatender, não levar em conta. Vemos os dois pontos, que é considerar e desconsiderar, que é
considerar e desprezar. Nós vemos Paulo aconselhando a nós considerarmos o Espírito. Jesus disse que ele iria para que esse Espírito viesse habitar em nós. Em João 16:7 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. Esse Espírito Santo foi enviado da parte de Cristo para nós, para morar em nós, para habitar em nós, para ser o Consolador. Hoje não devemos ficar nos cantos, encolhidos, entristecidos, desconsolados e até magoados, porque nós temos um Consolador da parte de Deus em nós. Devemos ter essa consideração, que foi Cristo que mandou para Ele nos consolar. Essa é uma das funções e características dele. Em Atos 2, a partir do versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Esse Espírito veio da parte de Deus. Nesse dia, segundo Lucas escreveu em Atos, diz que cumpriu-se o dia de Pentecostes, que era a festa dos 50 dias. E nesse mesmo dia o Espírito Santo foi enviado dos céus para todos nós que nascemos de novo. Para todos nós que temos a aliança com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Em Efésios 1:13, abra lá por favor. Efésios 1:13. Efésios 1:13. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. Que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. O testador cumpriu o testamento na cruz, está consumado. Ele enviou o selo da redenção, que é a garantia dessa herança, que é a garantia dessa propriedade em Deus, e isso para a glória dele. Ou seja, nós de nós mesmos não fazemos nada. Devemos ter essa consideração também pelo o Espírito Santo fazendo em nós a obra redentora de Cristo para a glória de Deus. Como assim fazendo a obra redentora de Cristo? Nos ensinando a palavra para que a gente pratique o amor. Essa é a obra redentora de Cristo. É a prática do amor nas nossas vidas, na vida dos filhos de Deus. Cristo não se deteve àquela cruz para que nós sejamos mais espertos, sábios, eloquentes, ou saibamos mais Bíblia do que os outros. Mas ele se deteve naquela cruz para que nós vivêssemos a sua vida. E no exemplo dos evangelhos nós vemos um Cristo vivo diante de Deus, praticando aquilo que ele viu o Pai fazer. Ele disse: eu faço todas essas coisas porque eu vi meu Pai fazendo, por isso eu as faço. Ele disse: em meu nome vocês vão fazer isso. Ele disse: eu vou e vou enviar o Consolador. Ele enviou. Ele disse: em meu nome é dado todo poder, toda autoridade, todo domínio. E quando nós consideramos essas coisas, estamos considerando o Espírito Santo, porque foi ele que inspirou a Bíblia, para que a gente lesse, visse essas coisas e praticasse. Aqui na definição, de uma das definições de considerar, é olhar com atenção e minúcia. Nós precisamos ter essa atenção e minúcia para ouvir o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós hoje somos guiados por Ele, dirigidos por Ele, e Ele quer constantemente, direto, em todo momento falar conosco. Em direções do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e em direções da nossa vida espiritual. Mas nós precisamos considerar e olhar atentamente, com minúcia, com atenção para o Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo que habita numa criança, habita num adulto, no velho, no novo. E veio de Deus, o que é dono de toda sabedoria,
o que é dono de todo entendimento, o que sabe todas as coisas e o que prescruta o interior de todos nós. Porque Ele conhece a cada um de nós por dentro. Não os órgãos, mas nossas intenções. Continuando. Em Romanos 8:11. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Hoje nós temos vida porque esse Espírito habita em nós. Quando nós não nascemos de novo, quando nós não recebemos a salvação e ressuscitamos com Cristo, é como se nós andássemos com a casca vazia, sem nada, sem vida. Quem está dizendo é aqui Paulo, de novo, que Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais. Por isso que muitas vezes vemos pessoas dizer que existe um vazio no homem do tamanho de Deus, do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que nos dá vida, para que possamos diariamente, cotidianamente, viver um estilo estabelecido pelo próprio Pai. Não somente uma vida de manifestação de milagres e poder, mas uma vida de prática de amor, que é não se corromper, por maior que seja a quantia de dinheiro, por maior que seja a quantia de bens, por maior que seja o resultado que você vai ter. Nós temos que ter essa consciência que temos a vida de Deus e considerar esse Espírito que está na gente. Em 1 Samuel 15:22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Na velha aliança Samuel disse: olha, esses sacrifícios aí para o Senhor não é tão agradável quanto a obediência sua. E hoje o Espírito Santo diz dentro de nós: obedeçam a Deus, obedeçam a palavra. Por isso que a palavra foi inspirada, para que vocês aprendam com ela e vivam ela. Não há mistificação, não há enfeite, não há arranjo, adorno. A palavra diz: é sim, sim, não, não. A palavra diz: vocês têm que haver um procedimento de santos entre vocês. Ela não arrudeia para dizer isso, não. Em 1 Pedro 2,12 diz assim: seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observar as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia que receber a sua revelação. Quem está dizendo isso para a gente é quem? Satanás está dizendo: obedeça a Deus. O Espírito Santo inspirou Paulo a escrever isso. Pedro, a escrever isso, para que a gente leia minuciosamente, atente e escute o que ele está dizendo por meio dessa escritura, por meio disso que foi mostrado. No versículo 14 de 1 Pedro capítulo 1, diz assim: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. O que é todo o vosso procedimento? É todo o vosso procedimento. Não existe santo, igual muitos dizem: eu me converti, mas meu braço não é santo, não, posso meter um murro nos outros. Não existe isso. Ou você nasceu de novo ou você não nasceu. Não existe meio crente. Você não vai ser, diante de Deus, receber a coroa da justiça somente sua cabeça, mas vai estar todo o seu corpo, a coroa da salvação. Vai estar todo o seu corpo diante do Senhor. Não vai dar só um pedaço, não. Você tem que ser santo em todos os vossos membros. Paulo, escrevendo certa vez, diz que aquele que usava seus membros
para a iniquidade, hoje use para a glória de Deus. Se você roubava com suas mãos, não roube mais. Se você falava palavrão com sua boca, não fale mais. Se você mentia, não minta mais. Antes seu corpo seja para a glória de Deus. Todo o seu procedimento, todo o seu passo, todo o seu caminhar, todo o seu andar. Não existe meio crente. Existe aquele que é nascido de Deus e o que não é. O que é santificado por Cristo pelo seu sacrifício e o que não é. Ah, mas ainda eu estou carnal nesse ponto. Então, tome vergonha e deixe de ser. Por que eu falo isso? Porque eu digo a mim diariamente isso. Quando a gente olha para nós mesmos e tem a força de Deus para dizer: ei, camarada, se ajeita porque tu tá errado. Nós vamos poder, por meio dessa atitude, começar a mudar. Hoje, eu estava comentando com Cristina, quando a gente chegou. Muitas vezes, tamanho não diz nada. Porque muitas vezes, pessoas que têm várias pessoas ao seu lado, não fazem nada. 5 pessoas, toda segunda, estão fazendo um trabalho. Lógico que tem pessoas de fora ajudando tudo, mas 5 decidiram ir lá fazer. Já passei por cantos que tem 300, 400, 500 pessoas que ficavam esperando e não faziam nada. Ficavam esperando a boa vontade, o bom tempo, isso ou aquilo acontecer e acabavam não fazendo nada. E 5 pessoas estão fazendo, 6 pessoas, 10. E pessoas estão sendo alcançadas por conta dessas 5 que estão fazendo alguma coisa. Pessoas estão sendo alcançadas porque uma pessoa quis fazer algo. Jesus. Pessoas até hoje, em 2000 anos depois, estão sendo alcançadas pelo amor por conta que Jesus disse: ninguém tira minha vida, mas eu a dou. Jesus entendeu que por conta desse sacrifício poderia ter um bom fruto. Isaías fala que ele ia olhar o fruto do seu penoso trabalho e se alegrar. A Bíblia fala, desde o princípio em Gênesis, que Deus disse que da mulher viria um descendente que ia acabar com a safadeza de Satanás. Jesus veio. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho. Jesus no Getsemane mostrou que tinha uma vontade, que a vontade dele era estar perto do Pai. Mas que em todo tempo ele ia fazer a vontade do Pai, ia obedecer à vontade do Pai, ia considerar a vontade de Deus. Por isso que ele morreu. E por conta dessa morte, nós vemos lá em Isaías também dizer que a Deus agradou ver Jesus ser moído. Porque depois disso tudo, ele ia ser restaurado, levantado em glória e estar sentado à direita de Deus, ia receber um nome sobre todo nome, ia ser aquele que é o autor e consumador da fé. Por conta que ele decidiu obedecer ao Pai. Muitas vezes nós se detemos em ouvir vozes, em considerar vozes, que mesmo dizendo que são vozes de Deus, que foi Deus que disse, foi Deus que fez, e acabamos não fazendo a real vontade do Pai. Nós vemos um exemplo no Velho Testamento de Davi. Davi foi ungido por Samuel para ser rei. Davi sabia que Saul tinha sido ungido de Deus. Davi só conhecia isso. Ou seja, ele só obedeceria isso, porque ele só conhecia aquilo. E 2 vezes, ou foi 3, acredito que 2, Davi teve a oportunidade de passar a faca de Saul e matar Saul. E Davi, em todas elas, pessoas chegaram e disseram: olha, Deus entregou o rei Saul na tua mão, mata ele. Foi Deus, Deus está a teu favor. Foi Deus, faz isso. Mas Davi, todas elas, tem uma das vezes que Davi disse que Davi se atemorou, teve remorso nele, e ele disse: não foi Deus não. Eu não sou doido de meter a mão e matar o ungido do Senhor. Davi disse: não, eu não posso tocar no ungido do Senhor.
Davi só conhecia que ele era ungido. Davi não sabia que ele tinha perdido a unção de Deus e a comunhão com Deus. Porque só quem sabia foi ele, que fez o sacrifício quando não devia, e Samuel, e Deus. Davi não sabia, ninguém do reino sabia. E Davi foi obediente. E Davi, nós vemos que quando ele foi obediente a Deus, ele se tornou o rei de Israel, passou anos governando. E teve coisas que ele fez de errado, ele padeceu aquilo que ele fez, aquele erro. Mas Davi, naquilo que ele foi obediente, ele foi honrado por Deus. Nós lemos um versículo, há uns dias atrás, que quando nós praticamos a palavra, Deus nos honra. Quando nós fazemos a vontade de Deus, somos honrados por Deus. Então Davi, quando foi obediente, não a Saul, mas ao que foi estabelecido por Deus, que ele conhecia, ele foi honrado por isso, pela obediência. E obedecer não é algo difícil, nem impossível, é algo que decidimos. Se Saul, mesmo estando agoniado porque o povo estava indo embora, tivesse esperado Samuel chegar para fazer o que era certo, o próprio Samuel diz depois: se você tivesse feito o que era certo, seu reino ia ser estabelecido para sempre hoje. Nós às vezes ouvimos vozes com aparência de piedade, dizendo que é Deus, e acabamos perdendo aquilo que Deus tem realmente para nós. Por isso que devemos considerar minuciamente o Espírito de Deus, porque Ele é a única fonte fiel que vai nos guiar em paz, tranquilidade e verdade. Continuando aqui, em Tiago 2,14, abram lá por favor. Tiago 2,14. Hoje, no mundo que a gente vive, existem muitas vozes que precisamos ter a peneira de Deus e do Espírito no nosso coração para discernir o que realmente é falado pelo Pai. É falado por Deus. Ah, mas aquele homem é de Deus. Ah, mas aquele homem que está falando essas coisas, ele pode estar falando do seu intelecto? Pode. Por quê? Porque ele é um ser humano e ele pode se desligar da videira. Por isso que nós precisamos considerar veemente o Espírito Santo de Deus, porque ele é a única coisa que vai fazer com que a gente tenha certeza das coisas do Pai. Porque quem conhece a Deus senão o Espírito dele? Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O Espírito Santo mostra aqui também que devemos intervir pelos outros. Tem um ditado que diz: é só venha a nós, vosso reino nada. Pelo contrário, nós estamos em nome do reino de Deus. Hoje não é venha a nós, hoje é vosso reino tudo. O ditado do crente deve ser esse. Porque tudo que a gente tem é de Deus. Às vezes fazemos tanta questão em 10% do nosso dinheiro, mas se Deus não tivesse dado sabedoria e saúde a gente não tinha nem os 10. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo para a glória dele. Até nossa vida é para a glória dele. Até nosso corpo é para a glória dele. Nós não devemos temer nem a morte quando estamos fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque vamos virar Marte e nosso nome vai estar na história? Não, porque nosso corpo é instrumento de amor. Nosso corpo é instrumento de justiça de Deus. Quando nós dedicamos nossa vida a Deus, o nosso galardão não é terreno, é eterno. Efésios 5,8 diz: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andais como filhos da luz. 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Abram lá, por favor.
1 Timóteo 4, 1. Hoje, nem vida mais a gente tem. Nós entregamos ao nosso Senhor. Nossa vida pertence a Deus e nós não devemos ter por preciosa ela. Devemos cuidar e zelar do templo. No entanto, não se prender a essa vida como se fosse a última coisa, porque assim seríamos os mais miseráveis dos homens. Em 1 Timóteo 4,1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. No começo nós vimos que era o que era considerar. E nesse versículo Paulo diz que pessoas vão ouvir espíritos enganadores e vão se desviar da fé por conta disso, porque estão considerando não o Espírito de Deus, mas esses espíritos enganadores, e vão se afastar da fé que é Cristo, porque nossa fé é consumada, é feita por conta de Cristo. O autor, quem escreveu nossa fé foi Cristo, e o consumador é Cristo. O que procede disso é de procedência maligna. Sim, sim, não, não. O próprio Cristo falou: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, ensinamentos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Para quem Deus criou os alimentos? Para os fiéis. Ou seja, alimento não é Coca-Cola. Alimento não é refrigerante, não é esse tipo de coisa. Alimento é fruta, é carne, é arroz, é verdura. Amém? E Deus criou isso para nós. E para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graça. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Está vendo esse versículo aí? Vamos agora olhar minuciosamente para ele. Porque toda a criatura de Deus é boa. Não tem dizendo isso na sua Bíblia? Não tem? Toda criatura de Deus é boa. O que é uma criatura de Deus? Vou eu, você, quem está no mundo, quem já morreu, que era criatura, não é? Pessoas pegam esse versículo isoladamente e distorcem, dizendo que agora qualquer pessoa que faz o que bem entende, com suas vontades, com seu corpo, com sua opção sexual, é boa porque Deus disse. Aí lá no começo Paulo diz, dando ouvido a quem? A espíritos enganadores. Tem esse versículo, tem outro em Coríntios que fala que toda a criação de Deus é perfeita. Pessoas também pegam para dizer a mesma coisa. Que por ser criação de Deus são perfeitos, mesmo fazendo o que bem entendem. Só que a gente vê lá nos outros versículos anteriores que a gente vivia no reino de trevas. E como é que a gente pode ser perfeito vivendo no reino de trevas? Amém? Só que hoje em Cristo nós fomos resgatados para um reino de luz. E por isso que hoje nós somos perfeitos, porque o selo está em nós, o Espírito Santo. Continuando. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Pelo quê? Palavra de Deus. A palavra de Deus diz o que a respeito de fazer o que bem entende da sua vontade. A palavra de Deus diz o quê? Que é para a gente fazer o que com nossos membros, com o nosso corpo. Ser instrumento de justiça, santificar. E como é que eu vou dizer uma besteira dessa? Se não for enganado, iludido e dando ouvido por demônios, por espíritos enganadores. Continuando.
propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeitais as fábulas profanas e de velhas. Fábulas profanas, o que é isso? O que é algo profano? Algo que é cheio de safadeza, algo que perdeu seu sentido real, algo que é criado com mentira, com engano, algo que profanou, denegriu a imagem do que é certo, do que é verdadeiro, do que é reto, do que é puro, do que é santo. Rejeitar essas fábulas. E conversa de velho. O que é essas conversas de velho? Sabe o que é essas conversas de velho no dia de hoje? Alguém tem a ideia? Fique em casa. Essa é a maior conversa de velho que a gente está vivendo hoje. Por quê? Você está negando que existe um vídeo. Não estou negando nada. Só que eu não posso negar o poder sobremodo excelente do Criador que está dentro de nós. Eu não posso negar o Espírito de Deus que habita em nós e que diz: ide e fale em meu nome, e faça em meu nome, e expulse demônios em meu nome, e ore, e cure os enfermos. Não sou eu que estou dizendo, não. É o Espírito que diz. Considere isso. Pense nisso, medite nisso. A nossa fé não pode ser baseada em conselho de velho, em medo, não. Porque onde tem medo não tem amor, e onde tem amor não existe fé. Onde não tem amor não existe fé. E quando não tem amor, não existe fé, nós não podemos viver o que o Espírito expressamente diz a nós. Aqui, continuando. Exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Toda a escritura, no Velho Testamento nós vimos os judeus agindo, todo doido com Deus, passaram 40 anos rodando porque foram desobedientes. Hoje não é necessário a gente passar 40 anos rodando porque a gente já viu. A gente aprendeu com aqueles erros. Hoje, nós olhamos para Davi e vemos que Davi mandou matar o cabra porque queria ficar com a mulher dele. Hoje a gente não vai matar os outros para ficar com a mulher, porque a gente sabe que é errado. Nós vemos na nova aliança que devemos fazer essas coisas, apresentar o corpo como instrumento de justiça. O que é que a gente vai fazer? Fazer isso. A Bíblia nos mostra a maneira certa de viver. Ela nos guia, porque o Espírito Santo está dentro de nós. E o Espírito Santo foi o que inspirou essa palavra. Foi quem mostrou essa palavra. Foi quem deu a unção nessa palavra. Por isso que o conhecimento em si só mata. Mas o Espírito vivifica esse conhecimento. O conhecimento em si só deixa a gente inchado. Como a igreja de Coríntios. Arrotava a Bíblia, mas vivia aceitando a safadeza. Quando o camarada olha e lê a igreja de Coríntios, parecia um bacanal. Paulo diz que não viu nem no mundo procedimento como viu lá dentro. Será que estava bagunçado? Mas eles arrotavam Bíblia, eles falavam Bíblia à torta e à direita. Mas estavam inchados de conhecimento, não vivificados pelo Espírito. Por isso que devemos considerar minuciosamente esse Espírito que está em nós. Não precisamos fazer coisas naturais para considerar esse Espírito. Mas precisamos conscientemente entender que Ele habita dentro de nós e que Ele tem formas de se relacionar conosco. E que Ele quer que a gente tenha esse conhecimento, essa consideração e viva esse relacionamento com Ele.
Porque assim nós vamos ser guiados pela Escritura e vamos viver certo. Vamos viver dignos. Vamos apresentar nossos membros como instrumento de justiça. Considerar o Espírito de Deus nos faz praticar as Escrituras, ainda que doa na nossa carne e que mata a nossa vontade. Hoje precisamos ouvir o que Ele inspirou homens a escrever e ter intimidade e ouvir as direções específicas dele para cada um. Como assim direções específicas? Ele não vai guiar nem mandar eu ou você fazer nada que não esteja na Bíblia, de acordo com a Bíblia. Tem exemplos que eu ouvi até de livros que uma mulher disse que recebeu uma revelação de Deus. E quando o pastor pediu para ela falar, ela começou falando, ele fez, isso aí não está na Bíblia não. Isso aí não está de acordo com Deus não, não foi Deus não. Ela fez, eu não quero lá saber de Bíblia, eu quero saber que foi Deus. E como é que Deus ia guiar a mulher? Contrário àquilo que ele disse aqui em 2 Timóteo, que é para repreender, para corrigir, para ensinar. Como é que pode? Ela disse, eu quero saber de Bíblia, eu não vou considerar a Bíblia não, eu sei que Deus disse. O Deus desse século, né? Porque o Deus Jeová, o Todo-Poderoso, o El Shaddai não foi não. Já vi casos do camarada matar o filho e dizer que foi Deus que mandou. Foi o Deus desse século, Satanás. Porque o único filho que Deus mandou matar foi Isaac. E certamente esse homem não é Abraão. Abraão já morreu faz tempo. E o único filho que foi morto foi o dele, Jesus Cristo. Que foi Deus que mandou, foi Deus que pediu. Ou não? Na minha Bíblia tem dizendo isso. Até Isaac não foi morto quando Deus pediu. Amém? Então precisamos ter essa consideração pelo Espírito, porque é Ele que vai nos guiar. Segundo a palavra. Até isso, o Espírito Santo é o poder dínamo de Deus. Tem o poder de fazer o que quer. Porque opera na onipotência de Deus. Mas Ele está sujeito a nos guiar segundo a palavra. Sabia? O próprio Deus todo poderoso, onipotente, Ele nem mente e nem volta atrás do que disse. Ou seja, Ele tem... A mentira é limitada para Deus. Deus não quer conversa com ela. Por quê? Jesus disse certa vez que a mentira que quem é o pai é Satanás. E Deus não tem intimidade com Satanás não, meu irmão. A Bíblia é um livro que nós precisamos ter intimidade com ele para ser guiados pelo Espírito que está em nós, que é o escritor dela. Amém? Então essa foi a palavra dessa noite. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer e praticar ela, porque senão não valeu nada essa noite. A gente só perdeu 1 hora da nossa vida. Amém? Pai amado, te damos graças pelo teu Espírito que está em nós. Vamos considerá-lo veemente, vamos considerá-lo minuciosamente, Pai. E sermos guiados pelas Escrituras, dirigidos por Ele. Em nome de Jesus, Senhor. Que possamos ter um resto de semana debaixo da tua graça, proteção, provisão e cuidado. Que o teu Espírito nos console, nos guie e possamos, Pai, ser lembrados diariamente dessa palavra. Considerar, porque Ele está em nós. Amém? Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos. Segunda e quarta e 20 às 21 horas. E domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.